O livro de Enoque é uma perigosa armadilha demoníaca. Autor Jeremy James, 5 de maio de 2017. Precisamos nos lembrar todos os dias que vivemos em um tempo de tremenda enganação. O maligno planejou tantas distrações que os fiéis cristãos podem perder horas de tempo precioso em questões sem absolutamente valor algum. Pior ainda, ele criou tantas ciladas e laços, tantas ilusões e mentiras, que sem a palavra de Deus para nos proteger, seríamos esmagados como carneiros sob uma avalanche. De modo a usufruir dessa proteção, precisamos ler a palavra de Deus todos os dias e fazer uma imersão nela. Precisamos crer e confiar nela para vivificar e enriquecer nosso entendimento. É principalmente por meio da reflexão na palavra que podemos ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer. O livro de Enoque, o livro dos gigantes. O maligno odeia a palavra de Deus. O maligno detesta a palavra de Deus e está fazendo tudo o que está ao seu alcance para contaminá-la, abalar nossa fé nela, desacreditá-la e, por vários meios tortuosos, enfraquecer nossa dependência dela. Um dos estratagemas mais bem-sucedidos e melhor conhecidos tem sido a ampliação das Escrituras. Isto envolve não apenas a inclusão de obras espúrias no cânon das Escrituras, mas a elevação de escritos teológicos não inspirados, até o ponto em que eles distorcem nossa compreensão das Escrituras e nos fazem desviar do caminho. Os escritos de Ellen G. White são um bom exemplo disso. Um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia pode estudar a Bíblia com toda sinceridade, mas se fizer isso por meio das lentes dos escritos da Sra. White, não conseguirá compreendê-la. As distorções são sutis, porém destrutivas. O mesmo é verdadeiro a respeito do livro de Mormon e da Pérola de Grande Valor de Joseph Smith, o fundador do mormonismo. A Igreja Católica Romana, por outro lado, acrescentou diversos livros apócrifos à Bíblia. E ao fazer isso, contaminou severamente a pureza da palavra de Deus. Além disso, as encíclicas papais e documentos igualmente imperfeitos foram elevados ao nível de escritos sagrados. Qualquer livro que domine a compreensão que alguém possa ter das Escrituras pode ter um efeito similar. Nesse estudo examinaremos uma das mais perigosas dessas obras dúplices, o assim chamado livro de Enoque, o livro de Mormon, a grande controvérsia de Ellen White, e o livro de Enoque, Richard Lawrence. Pano de fundo. Deve ser compreendido desde o início que o livro de Enoque é formado, na verdade, por 5 livros separados, escritos por diferentes autores, reunidos como uma obra única e formada por 108 capítulos. O primeiro livro, capítulos 1 a 36, trata dos guardiões ou sentinelas e néflins. Este é, sem dúvida, aquele que exerce a maior influência sobre a moderna literatura especulativa. Os guardiões são um grupo de anjos caídos, enquanto que os néflins são os filhos gerados a partir da união sexual entre esses anjos e as mulheres humanas. O segundo livro, capítulos 37 a 71, contém as parábolas de Enoque. Existem 3 parábolas ao todo. A primeira trata da natureza do céu, a segunda do conceito enoquiano de um Messias e a terceira trata da natureza da terra. O terceiro livro, que consiste principalmente dos capítulos 72 e 82, lida com a astronomia e os movimentos dos corpos celestes. O quarto livro, capítulos 83 a 90, contém uma visão apocalíptica do dilúvio, uma visão do reino milenar e a história de Israel até o tempo dos Macabeus, expressos como eventos que ainda teriam de acontecer. O quinto livro, capítulos 91 a 108, também chamado Epístola de Enoque,
contém as admoestações de Enoque para seus filhos, bem como reflexões proféticas sobre o destino dos justos e dos ímpios, respectivamente. O livro de Enoque, presumivelmente constituído por todos os 5 livros, embora ninguém saiba com certeza, era conhecido pelos autores do tempo pós-apostólico, alguns dos quais parecem tê-lo considerado como genuíno, embora como isto afetava a interpretação dele das Escrituras, é algo também incerto. Entretanto, quando os livros que formam a Bíblia foram selecionados e endossados pelas autoridades eclesiásticas no século IV d.C., o livro de Enoque não foi incluído. Ele permaneceu esquecido até sua redescoberta mais de 1000 anos mais tarde. O livro de Enoque não foi em tempo algum parte do cânon judaico das Escrituras e não foi incluído na Septuaginta, a tradução do Velho Testamento para a língua grega, que foi completada por volta de 130 a.C. Daqui para frente, quando falarmos do livro de Enoque, estamos nos referindo aos 5 livros, exceto quando um número menor for indicado. A única versão completa do livro, isto é, os livros 1 a 5, em um único volume, está em idioma ge'ez, ou etiópico, datando do século XVI aproximadamente. Cópias dessa versão foram redescobertas pelo explorador escocês James Bruce em 1773 e levados para a Europa. A primeira tradução em inglês somente foi publicada em 1821. Os rolos do Mar Morto contêm fragmentos em aramaico de 4 dos livros. Fragmentos do livro das parábolas não foram identificados. Esses fragmentos contêm texto suficiente para permitir que o lugar deles no livro de Enoque seja determinado, mas não para confirmar que a versão encontrada por Bruce é substancialmente a mesma que aquela com base em que os fragmentos de Qumran estavam baseados. Os eruditos fizeram uma estimativa incerta dos períodos em que os livros foram escritos. Nenhum acadêmico de reputação, tanto quanto seja do nosso conhecimento, atribui a obra como um todo a Enoque, o filho de Jared, mencionado em Gênesis 5,18. É aceito universalmente que, como quase toda a literatura apócrifa, o livro de Enoque foi escrito naquilo que é frequentemente chamado de período intertestamentário, após o último dos livros do Velho Testamento ter sido escrito, cerca de 400 a.C. Porém, antes do aparecimento das primeiras obras do Novo Testamento, essas obras eram frequentemente tornadas atraentes para os leitores ingênuos, atribuindo-as falsamente a um personagem de renome, como Salomão, Noé ou Enoque. Uma tática similar foi usada posteriormente para propagar os assim chamados evangelhos gnósticos, em que escritos fraudulentos foram atribuídos aos apóstolos, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe ou o Apocalipse de Paulo. Embora aparentemente não exista até aqui consenso sobre quando cada um dos 5 livros foi escrito, é consenso geral que porções podem ser anteriores à revolta dos Macabeus de 167 a.C., enquanto que outras partes podem ter sido redigidas no primeiro século a.C. Porém, antes da chegada dos romanos em 63 a.C., o livro das parábolas, por outro lado, provavelmente foi escrito no fim do primeiro século depois de Cristo. O ataque à palavra de Deus tem ocorrido, não apenas a partir do período apostólico e dali para frente, mas desde o exílio na Babilônia, se não antes. Por exemplo, durante o exílio, um grupo influente de judeus apóstolos iniciou a tradição talmúdica, em que comentários feitos pelos rabinos mais doutos eram considerados como de mesma autoridade que as Escrituras. Jesus repreendeu os fariseus por elevarem suas tradições desse modo. E dizia-lhes: bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Marcos 7,9. Ele até mesmo os descreveu como uma geração de víboras e serpentes. Mateus 23:23. Portanto, não deveríamos estar surpresos que esses vários grupos apóstatas e hipócritas estivessem dispostos a dar credibilidade às obras que não foram aceitas no cânon das Escrituras.
Deus preserva a sua palavra. Deus disse que preservaria sua palavra. O cano das Escrituras foi fechado por volta do ano 96, quando o apóstolo João completou o livro do Apocalipse. Ao fazer isso, João teria sido capaz de confirmar para seus discípulos o conteúdo ou os livros que constituíam o Novo Testamento, bem como aqueles da Bíblia como um todo. A Igreja Católica Romana gosta de perpetuar o mito que o conteúdo do Novo Testamento não foi finalmente determinado até o século IV, porém faz isso principalmente para afirmar seu controle sobre a Bíblia. Quando João escreveu a Revelação 22, o último capítulo do livro e da Bíblia, ele estava formalmente fechando o cânon das Escrituras e, ao fazer isso, precisava saber exatamente qual era esse cânon. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, 18 a 19. Como a palavra de Deus é um todo orgânico, sabemos que esses versos se aplicam à Bíblia como um todo e não apenas ao livro do Apocalipse. Isto significa que, desde o início do século II, a Igreja, o corpo dos fiéis verdadeiros, sabia exatamente quais livros estavam na Bíblia. O livro de Enoque não era um deles. O fascínio moderno pelo livro de Enoque. Hoje, o livro de Enoque veio a ser considerado por muitos como um livro que deveria ter sido incluído na Bíblia, mas que inexplicavelmente foi excluído. Seus admiradores afirmam que ele responde a tantas questões e preenche tantos vãos no nosso conhecimento, que ele tem de ser verdadeiro. Até mesmo os primeiros autores apostólicos falaram bem dele, incluindo Clemente de Alexandria, Ireneu e Tertuliano. Além disso, como não há registro da razão porque ele foi excluído da Bíblia, eles argumentam que ele deve ter sido colocado de lado unicamente por razões políticas. Muitos afirmam que o livro foi ativamente suprimido pela Igreja Católica Romana, pois continha ideias que eram inconsistentes com a teologia católica. Alguns até mesmo acreditam que Deus permitiu que ele desaparecesse até nossa época moderna, quando seu conteúdo seria vital para a nossa compreensão da profecia e do bem-estar da Igreja no fim dos tempos. Existe uma indústria inteira dedicada a este livro, com uma conferência profética após a outra, exaltando suas preciosidades em termos de revelações. A literatura que se relaciona com este livro é bem extraordinária. Diversos autores bem conhecidos, incluindo muitos que afirmam serem cristãos, continuam a produzir livros e vídeos que tratam o livro de Enoque como um texto histórico factual. Conferência Internacional da Profecia. Live streaming. Gary Sherman, Tim Mahoney, Tom Horn, Joseph Farah, Brent Miller, Derek Gilbert, Joel Richardson, Paul Maguire, Chuck Missler, Bob McGuinness, Pastor Tom Hughes, Eliah Marzullo, Stan Dale, Aaron Lipkin, Avi Lipkin, Jeff Kinney, Doc Marks, Bill Cooney, Chris Putnam, Michael Lake, Bill Salos, Ken Johnson, Josh Peck, Carl Takeby, Randall Price. Uma grande conferência profética realizada em julho de 2016 em Colorado Springs, um local bem conhecido para eventos de nova era, esotéricos e ocultistas, teve uma longa lista de palestrantes que estão promovendo a agenda dos Nephilims, incluindo Tom Horn, Gary Stimmer, Eliah Marzullo, Don Mark, Chris Putnam, John Peck, Michael Lake, Ken Johnson, Derek Gilbert e Stan Dale. Conferências proféticas similares no passado incluíram aficionados bem conhecidos do tema dos Nephilims, como Chuck Miller, Hus Disda, Rob Skiba, Doug Hemp e Michael Heiser. Além daqueles que professam ser cristãos, existem muitos instrutores e assim chamados profetas da nova era, que oferecem um sonoro endosso ao livro de Enoque. Por quê? Porque ele se encaixa perfeitamente com a visão da nova era do futuro, onde seres altamente evoluídos vêm à Terra de outra galáxia para salvar nosso planeta da destruição e elevar o remanescente iniciado em um estado de consciência cósmica. O engodo dos Nephilims. Tratamos essa questão dos Nephilims, ETs e OVNIs,
em alguns estudos anteriores, incluindo os seguintes: o grande engodo dos Néflins, porque os cristãos estão sendo levados a acreditar em OVNIs e ETs. O engodo dos ETs está tomando forma rapidamente. Erros fatais na teoria do intervalo, porque a Terra e os céus têm aproximadamente 6.000 anos de idade. Recomendamos a leitura desses estudos para uma análise do grande engodo dos Néflins e questões relacionadas. Nesse estudo, ficaremos confinados ao próprio livro de Enoque, a fonte comum de muitos desses falsos ensinos. Por que o livro de Enoque é uma falsificação? Existem tantas razões para rejeitar o livro de Enoque, não simplesmente como um livro que deveria ser excluído da Bíblia, mas como um livro em que não se pode confiar em qualquer nível. Vamos iniciar com as razões para excluí-lo da Bíblia. Imaginação, não inspiração. O livro era claramente parte da literatura em língua aramaica, que floresceu após o retorno do exílio em Babilônia. Os judeus tinham sido expostos a uma riqueza de ideias pagãs em Babilônia, e depois a filosofia zoroastrista dos persas e medos, após a queda de Babilônia, em 539 a.C. Com a ascensão do Império Seleucida e a gradual helenização das comunidades judaicas, a mitologia grega e a metafísica de Platão deixaram suas marcas na imaginação judaica. A primeira estava repleta de histórias de mulheres que se relacionavam sexualmente com os deuses do Monte Olimpo para produzir filhos humanos que possuíam capacidades sobrenaturais. A mitologia grega também estava repleta de histórias de híbridos que eram parte animal e parte humano. Vários autores falando na primeira pessoa. O livro de Enoque foi originalmente formado a partir de 5 obras separadas de diferentes autores, todos falando na primeira pessoa, além da inclusão posterior de algumas passagens editoriais para ligar um livro ao outro. Eles não têm continuidade de pensamento e nenhuma conexão com a mensagem da Bíblia ou com a revelação progressiva que encontramos nas Escrituras. O que é mais impressionante é a extensão que ele ignora a verdade bíblica e as diversas passagens em que faz declarações conflitantes com o que as Escrituras revelam. Um falso Deus. O livro de Enoque não faz referência convincente ao Deus da Bíblia. Seu Deus é o Deus de Platão e da metafísica grega, um Deus com quem um homem não pode ter um relacionamento pessoal. Como alguns comentaristas já observaram, o Deus de Enoque é muito similar ao grande arquiteto do universo da maçonaria. Uma falsa doutrina do pecado. O livro de Enoque ensina um conceito profundamente herético de pecado, um conceito que faz uma total zombaria da revelação bíblica. Tanto quanto interessa aos seus vários autores, o pecado entrou no mundo por meio dos anjos caídos. A humanidade foi vítima de uma invasão angelical que fatalmente contaminou a linhagem genética humana e produziu de um modo que nunca é claramente explicado uma aguda demarcação entre os justos e os ímpios. Em alguma data futura, uma figura de tipo messiânico emergirá e purificará a terra dos ímpios e dará início ao milênio. Um Messias puramente humano. A figura do tipo messiânico do livro de Enoque não é o Messias da Bíblia, de Isaías, Zacarias e dos Salmos. Há somente um retrato hesitante dele como Salvador e nenhuma indicação de que é divino. Nenhuma doutrina da redenção. Sem a doutrina bíblica do pecado, o livro de Enoque nunca ensina ou sequer implica que o pecado é repugnante a um Deus extraordinariamente santo ou que o homem, em seu estado caído, está totalmente afastado de Deus e que necessita de um redentor. Ao contrário, a terra é vista como um campo de batalha em que o bem eventualmente triunfa sobre o mal, em que a graça e a misericórdia não têm significado real e em que a própria morte é apenas uma fase em uma luta cósmica. A ideia que o pecado precisa ser punido e que o salário do pecado é a morte está completamente ausente na estranha teologia que aparece neste livro. Não é parte do cânon judaico. O livro de Enoque nunca fez parte do cânon judaico das Escrituras e nunca foi reconhecido pelos cristãos como parte das Escrituras. Razões por que este livro simplesmente não é confiável. Vamos agora examinar a integridade deste livro a partir de um ponto de vista histórico. Embora não seja parte do cânon das Escrituras e não foi divinamente inspirado, é possível que algumas coisas que ele ensina sejam factualmente corretas. Por exemplo, ele colocou na forma escrita uma tradição oral que tinha sido passada adiante durante séculos,
desde o tempo de Noé, e nesse sentido, de forma similar ao primeiro livro dos Macabeus, contém materiais baseados em eventos reais? Como veremos, a evidência mostra claramente que o livro de Enoque não é confiável em qualquer nível. Aqui estão algumas razões adicionais para rejeitar o livro em sua totalidade, além daquelas já citadas anteriormente. Ele não foi escrito pelo filho de Jared. O livro se apresenta como uma obra de Enoque, o filho de Jared e neto de Noé, que viveu cerca de 3.000 anos antes. Isto mostra que seus autores estavam tentando passar, como uma verdadeira obra profética, aquilo que era uma composição de ficção de sua própria imaginação. Tivesse a obra sido baseada em uma tradição oral estabelecida há muito tempo e escrita na terceira pessoa, não haveria necessidade de praticar esse tipo de engodo. Assim, o livro foi uma cópia em boa-fé de um documento escrito 3.000 anos antes por Enoque, ou então foi uma fraude deliberada. O problema com o material fraudulento é que não se pode confiar em nada de seu conteúdo. Não temos meios de saber se algumas partes eram factualmente verdadeiras ou baseadas em eventos reais. Não conhecemos a fonte da citação de Judas. Os defensores do livro de Enoque gostam de apontar para a citação da Epístola de Judas e argumentar que se Judas citou Enoque, ele deve ter reconhecido a exatidão histórica da obra conhecida como livro de Enoque. E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Judas 1, 14 a 15. Sabemos que Enoque disse isso, porque a Bíblia assim nos diz. Onde? Em Judas 1, 14 a 15. Não temos meios de saber se Judas consultou um texto conhecido como o livro de Enoque, que ele considerava como parte do cano das Escrituras, ou que endossava qualquer outra parte do livro. Tudo o que sabemos é que o Espírito Santo inspirou Judas a incluir essa citação e sua atribuição em sua carta. Paulo citou Epimênides sem fazer atribuição. Em Tito 1,12, os cretenses são sempre mentirosos. Mas nem por um momento imaginamos que ele estava recomendando os escritos de Epimênides, um pagão, ou que algum de seus escritos edificaria os fiéis cristãos. Os anjos são espíritos. Os defensores do livro de Enoque também gostam de apontar para outro verso em Judas, junto com um verso similar em 2 Pedro, e afirmam que os anjos em questão eram os guardiões que geraram os Néfilins. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Judas 1,6. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para juízo. 2 Pedro 2,4. É um princípio bem estabelecido da interpretação bíblica que nenhum verso das Escrituras deve ser lido isolado, especialmente quando uma questão doutrinária estiver envolvida. Precisamos comparar a Escritura com a Escritura e descontar as interpretações que estejam em conflito com aquilo que é claramente declarado em outra parte. A palavra de Deus nos diz que os anjos são espíritos. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Salmo 104, 4. E quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos espíritos e seus ministros labareda de fogo. Hebreus 1,7. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1,14. Os anjos também diferem dos humanos no seguinte sentido. Eles foram todos criados ao mesmo tempo. Não é necessário para eles procriar, pois o número total deles foi fixado para todo sempre por Deus quando os criou. Jesus estava se referindo a isso quando disse, porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Mateus 22:30. Se os anjos não podem procriar com sua própria espécie, certamente não podem fazer isso com os humanos. Eles não têm semente genética para poderem transmitir sua imagem, e sendo espíritos não têm um componente corpóreo. Portanto, a ideia que os anjos copularam com mulheres humanas em algum tempo no passado é simplesmente absurda. Vejamos o texto principal, que os promotores da hipótese dos Néfilins usam para justificar a sua falsa crença. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas
Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Gênesis 6, 1 a 6. Tudo isto ocorreu dentro do período de vida de apenas duas pessoas, Adão e Matusalém. Além disso, a duração das vidas deles se sobrepõe em 243 anos. Veja o diagrama seguinte. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Quadro de idade. Todos que estavam vivos na terra no tempo do dilúvio eram parentes de um dos 10 homens do diagrama anterior. Estamos literalmente falando de uma população enorme, constituída principalmente por primos, netos, etc. Sabemos a partir da pavorosa ruptura que ocorreu entre Caim e Abel que existiam dois sistemas religiosos naquele tempo, um que aceitava a necessidade de um redentor e outro que não aceitava. Os antigos comentaristas da Bíblia chamavam o primeiro grupo de setitas, pois como Sete, irmão de Abel, eles procuravam um relacionamento com Deus. E a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 26. As gerações de Adão. A Bíblia faz uma aguda distinção entre os setitas e os descendentes de Caim. Podemos ver isso claramente em Gênesis 5, que inicia com as seguintes palavras: Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, por-lhe o nome de Sete. Gênesis 5, 1 a 3. Os 10 homens mencionados no diagrama acima estão todos listados no livro das gerações de Adão. Porém, os descendentes de Caim não estão. Eles são nomeados no capítulo 4. Enoque não deve ser confundido com o filho de Jared, Irade, Meujael, Metusael. Não deve ser confundido com Matusalém. Lameque não deve ser confundido com o filho de Matusalém, e os filhos de Lameque, Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Assim, a terra foi por muitos anos constituída por dois grupos religiosos distintos, os setitas, os filhos de Deus, porque eles invocavam o nome do Senhor, Gênesis 4, 26, e aceitavam que tinham sido criados à imagem de Deus, exatamente como Sete, Gênesis 5, 3. E os cainitas, que são descritos como filhos dos homens, porque não invocavam o nome do Senhor e não aceitavam que tinham sido criados à sua imagem. Os setitas, o povo escolhido daquela época, rapidamente fez aquilo que os israelitas fizeram milhares de anos mais tarde. Casaram-se com mulheres pagãs, as filhas dos homens. Em vez de permanecerem separados, eles se misturaram com os filhos da desobediência. Isto teve consequências desastrosas e a impiedade rapidamente se propagou por toda a terra. Parece que os filhos gerados por essas uniões tiveram grande influência em ambos os campos e tornaram-se valentes e homens de fama. A vitalidade espiritual dos setitas rapidamente diminuiu à medida que esses homens de fama os levaram cada vez mais para a depravação cainita. Como resultado, a maldade do homem se multiplicou sobre a terra. Gênesis 6:5. A estatura não é necessariamente física. As palavras hebraicas em Gênesis 4, que são traduzidas como gigantes e valentes, referem-se à estatura. O contexto nos diz que isso estava relacionado com a posição política deles, a estatura deles como líderes dos homens, e assim seu papel em conduzir os setitas no caminho descendente da depravação. Encontramos a mesma história repetindo na história de Israel, em que o casamento misto com pagãos e uma falha em se separar completamente das falsas práticas religiosas levaram a um rápido afastamento do caminho da justiça. Isto foi acelerado pelo aparecimento de figuras políticas poderosas, valentes, como Jeroboão, que instituiu a adoração dos bezerros de ouro, e Acabe, cujo casamento com Jezabel levou a adoração a Baal
e uma cruel perseguição religiosa. Não precisamos inventar gigantes e crianças híbridas para compreender o que estava acontecendo em Gênesis 6. Na verdade, uma interpretação baseada em gigantes e crianças híbridas é totalmente inconsistente com o contexto e com as condições sociopolíticas que estão descritas. Minas do altar do bezerro de ouro, construído por Jeroboão. Não existe espíritos híbridos. Os defensores do livro de Enoque também gostam de argumentar que os espíritos imundos que Jesus expulsou de seus seguidores vieram originalmente dos híbridos mortos. Eles rejeitam a noção que os demônios ou espíritos imundos da Bíblia eram anjos caídos, possivelmente das ordens mais inferiores. Em vez disso, eles especulam, com base no capítulo 15, que os espíritos dos Néfilins mortos, não sendo plenamente humanos nem plenamente angelicais, não tinham um local designado para ir quando seus corpos físicos morriam e foram obrigados, em vez disso, a perambular pela terra, procurando outro corpo no qual habitar. Em algumas variações dessa história, os espíritos imundos não eram aqueles dos próprios Néfilins, mas dos híbridos semi-humanos e semi-animais que os Néfilins criaram via manipulação genética. Entretanto, eles estão errados. Na ordem estabelecida por Deus, tanto o espírito do homem e o espírito dos animais têm um local designado. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo na terra? Eclesiastes 3:2:1. Nenhum deles perambula pela terra após a morte. Os Néfilins híbridos, combinando tecidos humanos e de animais, devem ter tido um espírito humano ou animal. Assim, esse espírito tinha um local designado, sem poder perambular pela terra após a morte. Similitude não é encarnação. Em sua vã tentativa de convencer a si mesmos que os anjos caídos podem se acasalar com humanos, os defensores do livro de Enoque salientam que os anjos assumiram forma física em várias ocasiões na Bíblia. Eles raciocinam que se os anjos podem assumir forma física em determinados momentos, então eles são capazes de se casalar com mulheres humanas. Este raciocínio não faz sentido. Primeiro, os anjos na Bíblia, que apareceram para os homens em forma física, não estavam encarnados em forma humana. Eles não eram feitos de carne humana, mas eram uma similitude somente. O anjo do Senhor, que apareceu a Elias e a outros personagens bíblicos, era Cristo em forma humana, porém não ainda em carne humana. Os anjos justos na Bíblia são chamados de mensageiros porque eram enviados por Deus. A palavra hebraica para anjo, malak, e a grega angelos, significam mensageiro. Isto significa que eles foram autorizados por Deus nessas ocasiões para aparecer em forma humana. Não há indicação alguma na Bíblia que os anjos, que sejam caídos ou justos, possam aparecer aos homens sem a aprovação de Deus. O próprio nome mensageiro é uma indicação desse fato. Consistência é um princípio importante da interpretação bíblica. Antes de passarmos a considerar por que o falso ensino dos Néfilins está sendo promovido tão fortemente hoje, veremos primeiro alguns exemplos das diversas afirmações no livro de Enoque que estão em algum conflito com a palavra de Deus. Os defensores deste livro gostam de imaginar que, como ele foi alegadamente escrito por Enoque antes do restante da Bíblia ser escrito, ele não tinha de ser plenamente consistente com a revelação que veio depois. Mas isto é um absurdo. O Espírito Santo é o autor da palavra de Deus. E como tal, tudo o que ele diz precisa ser consistente. Ele nunca poderia dizer alguma coisa do livro de Enoque, caso tivesse inspirado, que não fosse perfeitamente consistente com aquilo que revelaria posteriormente por meio dos profetas. Isto somente mostra que o livro de Enoque é fraudulento e que deve ser rejeitado por aqueles que creem na palavra de Deus. Heresias nos capítulos 1 a 5. Considere os capítulos iniciais 1 a 5, que descrevem a obra de criação e as condições na terra após a tribulação. Não há indicação aqui que o Filho de Deus encarna e vive dali para frente entre os justos. A salvação meramente significa viver na luz, graça e paz. Embora o autor não contemple a ausência de pecado e o desejo de pecar, ele chega a dizer que eles completarão o número de dias de sua vida e suas vidas serão aumentadas em paz. 4:9. Este é um resultado que poderia tão facilmente surgir sem um Messias, sem salvação e sem qualquer reconciliação entre Deus e o homem. Ele também confunde o milênio com o estado eterno e trata com a questão do pecado de um modo infantil, como algo que simplesmente não existe mais. O preço extraordinário que precisou ser pago para alcançar isto nem sequer é sugerido. Estes capítulos 1 a 5 se parecem mais como um conto de fadas do que uma parte vital da revelação de Deus ao homem.
Heresias nos capítulos 6 a 11. Muito bem, vejamos agora os próximos capítulos 6 a 11. Estes são, sem dúvida, aqueles que contribuíram mais para a notoriedade do livro de Enoque, distorcendo a interpretação simples de Gênesis 6 em um drama de ficção científica. Ele inicia com 200 de anjos que conspiram juntos para invadir a terra e escolher a esposa entre as mulheres humanas. A afirmação seguinte é atribuída a Samiasa, o líder desse grupo de renegados. Eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento e que só eu sofrerei por tão grave crime. No total, 19 desses anjos caídos são nomeados, 6, 7, nenhum dos quais é mencionado na Bíblia, dado que somente um anjo caído é nomeado da Bíblia, Lúcifer, Satanás, e somente 2 anjos justos, Gabriel e Miguel. Encontramos aqui uma óbvia tentativa de retratar esses rebeldes, em termos heróicos ou simpáticos. Cada um deles toma então uma esposa e, após contaminá-las, ensina os sortilégios, encantamentos e a divisão das raízes e árvores. 7.1. Isto está em conflito com o relato do Gênesis, em que Adão foi criado com as habilidades necessárias para realizar o trabalho que Deus lhe deu, o que teria incluído um conhecimento de botânica exatamente como seu conhecimento da zoologia. Portanto, essa não era uma habilidade ocultista que somente pôde ser adquirida por meio da intervenção dos anjos caídos, mas um dom que a humanidade já tinha recebido de Deus. O livro então afirma, capítulo 7, que os gigantes que nasceram das mulheres humanas cresceram até uma altura de 300 cúbitos. Com um cúbito aproximadamente do mesmo comprimento que um côvado, cerca de 45 centímetros, esses gigantes deveriam ter alcançado uma altura de 135 metros, o que é um absurdo. Alguns defensores do livro de Enoque imaginam que essa passagem deveria ser 30 cúbitos, ou 3,5 metros, mas isso também é ridículo. Mesmo se assumirmos que uma altura de 30 cúbitos ou 3,5 metros foi intencionada, ainda terminamos com impossibilidade física. Além do fato óbvio que uma mulher não poderia dar à luz a uma criança que iria mais tarde alcançar, na idade adulta, uma altura de 3,5 metros, a fisiologia humana e as leis da anatomia estabelecem um limite superior, literalmente, para a altura que podemos alcançar. Se dobrarmos em altura, também aumentamos substancialmente em volume. Isto cria problemas sérios para a regulação do calor interno, pois a relação da nossa massa total com nossa área de superfície total, nossa pele, por onde perdemos a maior parte do calor corporal, é grandemente reduzida. Se tivéssemos 3,5 metros de altura, correríamos o risco de morrer de um ataque de calor se realizássemos algum exercício físico prolongado. Nossa estrutura óssea também é feita para lidar com cargas normais de estresse, como aquelas produzidas, por exemplo, quando giramos a cabeça subitamente. Se tivéssemos 3,5 metros de altura, o estresse axial sobre nossa vértebra cervical seria imenso e qualquer movimento mais forte faria nosso pescoço estalar. Isto é similar ao trauma de sacudir a cabeça nos bebês. A Bíblia fala dos gigantes, com referência específica à altura deles em somente algumas passagens. Golias tinha cerca de 3 metros de altura, enquanto que Og, rei de Bazã, tinha um leito que media cerca de 4,10 metros de comprimento. Portanto, podemos ver que a altura atribuída aos gigantes no livro de Enoque é tanto fisiologicamente possível quanto inconsistente com o que a Bíblia diz sobre os gigantes. Deve também ser observado que pessoas de tamanho anormalmente grandes não eram muito comuns, até mesmo nos tempos bíblicos, após o êxodo, quando os espiões israelitas retornaram com notícias que o povo de Canaã era incomumente alto, eles estavam se referindo aos habitantes de uma terra que fluía com leite e mel. Os cananeus desfrutaram de excelente nutrição durante muitos séculos, enquanto que os infelizes israelitas tinham sido oprimidos, subnutridos e forçados a trabalhar pesados durante gerações. Trabalhos pesados durante gerações. É bem conhecido que uma dieta pobre em proteínas afeta grandemente a estatura média de uma população. Mães subnutridas dão à luz crianças menores, que por sua vez vão gerar mais tarde crianças menores, a não ser que a nutrição melhore. O grupo racial é outro fator. A estatura média de um homem adulto na Dinamarca hoje é de 1,80 m. Compare isto com a estatura média de um homem adulto na Indonésia, 1,55 m, ou na Bolívia, 1,58 m. É bem possível que os israelitas que saíram do Egito no tempo do Êxodo fossem significativamente mais baixos em estatura
do que o povo de Canaã, por razões perfeitamente normais. Agudos conflitos com o relato de Gênesis. O livro de Enoque diz, então, que esses enormes gigantes devoravam a humanidade. Isto é geralmente interpretado com o significado que eles, na realidade, comiam carne humana, embora também seja possível que simplesmente exploravam e oprimiam a humanidade até o ponto da extinção. Mas isso está em conflito com aquilo que a Bíblia nos diz. Noé passou 120 anos construindo uma arca enorme e ninguém o devorou. Tampouco ninguém devorou um de seus filhos ou as mulheres deles. Além disso, os gigantes não interromperam a construção da grande embarcação, que seguramente teria sido vista por todos como um projeto que desafiava os gigantes e a autoridade deles. De acordo com o capítulo 7 do livro de Enoque, os gigantes, então, começaram a ferir os pássaros, animais, répteis e peixes para comer sua carne, um depois do outro, e para beber seu sangue. Portanto, quando eles terminaram de comer a humanidade, começaram a matar e comer uns aos outros. Se os capítulos 1 a 5 são similares a um conto de fadas, então os capítulos 6 a 7 são uma história de horror gótico, escrito por um menino em idade escolar e com muita imaginação. De acordo com esse livro bizarro, praticamente não havia sobrado homens na terra quando Deus enviou o dilúvio. Esses gigantes psicopatas tinham comido praticamente todos, além de muitos outros de sua própria espécie, e tinham até pecado contra os pássaros, animais, répteis e peixes, embora em que sentido nunca é explicado. Todo o cenário está em contradição com o relato dos Gênesis de um modo grotesco, até o ponto que ele parece estar zombando da palavra de Deus. Lembre-se que examinamos somente os 7 primeiros capítulos dos 108 e encontramos uma grande quantidade de material apóstata, alguns dos quais estão tão fortemente em conflito com a palavra de Deus que não podemos compreender como alguém possa aceitar que esse seja um livro perdido da Bíblia. Seria necessário um extenso tratado para lidar adequadamente com o confuso, autoindulgente, algumas vezes incoerente material nos capítulos restantes. O autor se retrata como um grande herói profético que faz viagens de ida e volta ao céu como um intermediário entre Deus e os homens, e incrivelmente entre Deus e os anjos caídos. Ao longo do caminho, ele tem mais encontros divinos e jornadas ao céu do que qualquer um dos profetas. Ele é até mostrado em torno do inferno e das regiões celestiais. Sua elevada estatura é bem sintetizada no subtítulo de um dos muitos livros sobre Enoque que estão disponíveis nas livrarias hoje, Greater Than Abraham, Holier Than Moses, maior do que Abraão, mais santo do que Moisés. Ainda mais heresia. Examinaremos agora algumas das passagens mais perturbadoras no restante do livro. Como diriam nossos avós, algumas delas incomodam mais que um dedão do pé machucado. Novamente o Senhor disse a Rafael, amarra a Azaziel, mãos e pés, lança-o na escuridão, e abrindo o deserto que está em Dudael, lança-o nele. Toda a terra tem se corrompido pelos efeitos e ensinamentos de Azaziel. A ele, portanto, se atribui todo o crime. Capítulo 10, versículo 6, versículo 12. Aparentemente, todo o pecado é atribuído ao líder do grupo de anjos caídos, conhecido como sentinelas ou guardiões, há apenas uma entidade, não os anjos caídos ou qualquer membro da espécie humana. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3, 23, mas não de acordo com o falso profeta conhecido como Enoque. Não há sugestão em qualquer parte da Bíblia que os anjos caídos possam ser redimidos. De modo a remir o homem, Cristo teve de se tornar um homem. Os anjos caídos não têm remidor e nenhuma possibilidade de redenção, mas Enoque tenta forçar a porta a ser aberta só um pouquinho. E por causa de todo o ato de blasfêmia, tirania e pecado que tens descoberto aos filhos dos homens, então, partindo dele, falei a eles, todos juntos, a eles todos, ficaram apavorados e tremeram, abençoando-me por escrever por eles um memorial de súplica para que eles pudessem obter perdão e que eu fizesse um memorial de suas orações, ascendendo diante do Deus do céu, porque eles por si mesmos, desde então, não podiam dirigir-se a ele, nem levantar seus olhos aos céus por causa da infame ofensa com a qual eles foram julgados. Então escrevi um memorial de suas orações e súplicas, por seus espíritos, por tudo o que eles haviam feito, e pelo assunto de sua solicitação, para que eles obtivessem remissão e descanso. Capítulo 1, versículo 3 a 4. Também um fogo de grande extensão continuava a levar-se diante dele, de modo que nenhum daqueles que estavam ao redor dele eram capazes de aproximar-se dele. Entre as miríades de miríades
que estavam diante dele. Para ele, santa confusão era desnecessária, contudo, o santificado que estava próximo dele não apartou-se dele nem de noite nem de dia, nem eram eles tirados diante dele. Eu também estava tão adiantado, com um véu sobre minha face e tremo. Então o Senhor, com sua própria boca, chamou-me, dizendo: aproxima-se daqui, aqui acima, Enoque, a minha santa palavra. 14:24. Então, dirigindo-se para mim, ele falou e disse: ouve, não se atemorize, justo Enoque, tu escriba da retidão. Aproxima-te para cá e ouve a minha voz. Vai, diz às sentinelas do céu, a quem te enviei para rogar por eles. Tu deves rogar pelos homens, e não os homens por ti. Portanto, deves abandonar o sublime santo céu, o qual permanece para sempre. Deitastes com mulheres, vós corrompeste com as filhas dos homens, tomaste para ti esposas, agiste igual aos filhos da terra, e geraste uma ímpia descendência. 15:1-2. Temos, então, de imaginar um cenário em que os mais perigosos dos anjos caídos pedem a um homem mortal que interceda por eles diante de Deus. A Bíblia deixa bem claro que todos os homens são caídos. Como pode, então, um homem que necessita de redenção aproximar-se de Deus e solicitar clemência e redenção para os anjos caídos? Isto é um total absurdo, uma perversão blasfema daquilo que a Bíblia ensina com clareza. Vemos mais uma vez como o livro de Enoque trivializa o pecado e o estrago causado pelo pecado. Isto também glorifica um determinado homem, Enoque, e até tem a audácia de retratá-lo como uma figura como Cristo. Um evangelho diferente. Mais tarde, imediatamente antes do dilúvio, vemos Enoque fazendo outra viagem até Deus. Ele parece ser capaz de ir ao céu e voltar sempre que quiser para interceder a favor da humanidade. Então, ó Deus, Senhor e poderoso Rei, eu imploro-te e suplico-te que respondas minha oração para que uma posteridade me possa ser deixada na terra e que toda a raça humana não pereça, para que a terra não seja deixada destituída e destruição tome lugar para sempre. 83:6-7. A Bíblia diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo 2:5. Mas não de acordo com o falso profeta conhecido como Enoque. Este livro apóstata ensina um diferente evangelho, bem como um relato totalmente falso do relacionamento entre Deus e o homem em seu estado caído e afastado de Deus. Blasfêmia. Mais tarde, ele nos diz que Enoque foi enviado de volta à terra para registrar, para o benefício da humanidade, as muitas revelações que lhe foram dadas no céu. Então olhei em tudo o que está escrito e entendi tudo. Lendo o livro e todas as coisas escritas nele, e entendi tudo, todas as obras do homem, de todos os filhos da carne sobre a terra durante as gerações do mundo. 82:3. Durante 1 ano nós te deixaremos com teus filhos, até que tenhas novamente retomado suas forças, para que possam instruir tua família. Escreve estas coisas, explica-as aos teus filhos, mas em outro ano tu serás tomado no meio deles, e seus corações serão fortalecidos, pois os eleitos apontarão a retidão para outros eleitos. Os justos com os justos se regozijarão, congratulando-se uns com os outros, mas os pecadores com os pecadores morrerão, os pervertidos com os pervertidos serão afogados. 89:10. Ao fazer estas afirmações, ele está atribuindo ao homem caído a capacidade de fazer aquilo que somente Cristo pode fazer. Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. João 3:13. Mais uma vez, vemos como o livro de Enoque diminui a estatura de Cristo e contradiz a palavra de Deus da forma mais absurda. A origem demoníaca deste livro é também evidente. Em uma afirmação blasfema no capítulo 18, em uma das suas muitas jornadas celestiais, Enoque afirma ter visto as fundações da terra, incluindo a pedra que apoia os cantos da terra. 18:2. A pedra de esquina é uma importante figura messiânica conhecida por todos que amam a palavra de Deus, mas aqui ela deliberadamente perde suas conotações redentoras e é apresentada meramente como um bloco inerte de matéria. O anjo das trevas que canalizou esta obra deve ter sentido grande satisfação com isto. Cristo também é zombado em um capítulo posterior, quando Enoque relata outra de suas muitas visitas ao céu e descreve aquilo que chama de as 4 presenças diante do trono de Deus. Ele respondeu: o primeiro é o misericordioso, paciente, Santo Miguel. O segundo é aquele que preside sobre todo sofrimento e toda aflição dos filhos dos homens, o Santo Rafael. O terceiro, qual preside sobre tudo o que é poderoso, é Gabriel. E o quarto, qual preside sobre o arrependimento e a esperança daqueles que herdarão a vida eterna, é Fanuel. Estes são os 4 anjos do Altíssimo Deus e suas 4 vozes, as quais naquele momento eu ouvi. 48:9. Ele está se referindo aqui a Miguel, o arcanjo, atribuindo a ele um atributo de Cristo. Este é um tema comum no ocultismo, de Cristo é equiparado de algum modo com o arcanjo Miguel. Tanto as testemunhas de Jeová quanto os adventistas do 7º dia, por exemplo,
confundem Jesus pré-encarnado com Miguel. O caráter de Deus e dos anjos justos também é alvo de zombaria. Quando tu caíres, ele não te mostrará misericórdia, mas teu Criador se regozijará em tua destruição. 93:10. Os justos estão confiantes que os pecadores serão desgraçados e perecem no dia da iniquidade. Vós estareis cônscios dele, pois o Altíssimo vos lembrará de vossa destruição, e os anjos regozijarão sobre ela. O que farão os pecadores? E para onde fugireis no dia do julgamento, quando ouvireis as palavras da oração do justo? 96:1-2. Estas passagens se referem ao destino dos ímpios e contradiz a palavra de Deus, que diz: Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel 33:11. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15:10. Gnosticismo. A mentalidade gnóstica dos autores deste livro apóstata é claramente evidente na seguinte passagem, que está relacionada com o dilúvio. Todas as águas que estão nos céus e abaixo deles serão reunidas e se misturarão. A água que está acima do céu será o masculino, e a água que está sobre a terra será o feminino. 53:8-9. Temos aqui o princípio ocultista. O que está em cima é como o que está embaixo, e um princípio relacionado à fusão do masculino e feminino para produzir o resultado espiritual correto. Esses princípios são centrais na religião babilônia, gnosticismo, cabala e maçonaria, porém são um anátema para todos que amam a palavra de Deus. O gnosticismo deste estranho livro é levado até as alturas do céu. No capítulo 14, Enoque descreve uma estrutura cristalina no céu, cercada por língua de fogo. Quando ele entrou nela, verificou que seu telhado tinha aparência de estrelas agitadas e brilhos de relâmpagos. 14:12. Ele é então levado a partir dessa habitação até uma ainda maior, criada de chamas vibrantes. Ele diz que era impossível descrever o resplendor ou a extensão dela, que seus pisos eram de fogo, acima havia relâmpagos e estrelas agitadas, enquanto o telhado exibia um fogo ardente. 14:16. Depois ele viu um grande trono, a partir do qual saía um rio de fogo flamejante. Alguém grande em glória sentava-se sobre ele, cujo manto era mais brilhante que o sol e mais branco que a neve. 14:21-22. Incrivelmente, temos aqui uma descrição dos atos mais internos do céu, o teto do qual está coberto com o caminho das estrelas, o zodíaco. Este é o conceito babilônio do céu, em que as constelações e o caminho das estrelas são exibidos em um grande panorama astrológico acima do trono de Deus. A Torre de Babel tinha, ou viria a ter, um motivo astrológico similar em seu pináculo. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis 11:4. Na tradução inglesa King James, versão King James, há itálico nas palavras Mayrish, traduzida como toque, na tradução de Almeida para o português, indicando que elas não tinham equivalente hebraico no texto original. Se essas palavras suplementares forem omitidas, o significado da frase seria cujo cume esteja voltado para o céu. Ou, como alguns comentaristas explicam, cujo topo conteria uma representação das constelações. A Torre de Babel foi planejada como um templo astrológico, um santuário para Satanás. Conclusão. O livro de Enoque é parte da grande enganação do fim dos tempos. Ele foi escondido como uma mina explosiva nas profundezas do tempo pelo grande enganador, em prontidão para o dia quando sua variedade particular de veneno seria mais eficaz. Não há dúvida que esta é uma obra canalizada, planejada em detalhes pelos demônios e transmitida ao mundo por meio de vasos humanos dispostos a cooperar. Neste sentido, ele é similar aos escritos de Alice Bailey, que canalizou uma grande quantidade de filosofia ocultista em nome de seu espírito guia, um dos anjos caídos. Em sua autobiografia Far Memory, Memória Distante, Joan Grant descreve como canalizou, palavra por palavra, uma obra que não fazia sentido para ela inicialmente, pois diferentes porções do livro foram transmitidas a ela em uma sequência aleatória,
Somente quando finalizou o manuscrito e o organizou no chão de sua sala de estar é que ela conseguiu juntar todas as partes. Elas se encaixaram perfeitamente. O livro é conhecido como um sucesso de venda na literatura ocultista, O Faraó Alado. Estamos vendo hoje uma grande inundação de escritos ocultistas, compostos no reino sobrenatural e entregues ao mundo via servo das trevas, disposto a cooperar. Os livros da série Harry Potter são um bom exemplo disso, uma engenhosidade elaborada, introdução à feitiçaria e à doutrina esotérica voltada principalmente para o público infantil. Portanto, que os autores do livro de Enoque desejam alcançar, aqui estão apenas alguns dos benefícios que os autores e seus espíritos guias podem ter objetivado com essa obra subversiva. 1. Qualquer um que creia no livro irá interpretar erroneamente a palavra de Deus. Em particular, imaginará que anjos caídos casaram-se com mulheres humanas algum tempo no passado e corromperam o genoma humano. 2. A ideia que uma linhagem sanguínea dos Néfilis ainda existe fará a humanidade acreditar que a inteligência alienígena está em operação no nosso mundo moderno e por até ser parte de um plano para invadir a Terra com OVNIs. A compreensão bíblica do pecado é substituída por um falso conceito em que toda a responsabilidade pelo pecado é colocada sobre os anjos caídos. Os homens justos são salvos por suas boas obras e não precisam se arrepender. 4. Ele levanta a possibilidade de que o mal seja produzido por uma semente da serpente, ou um gene demoníaco, e que se todos os portadores desse gene maligno forem destruídos, a Terra estará em paz e o milênio começará. Grande parte dessa mesma ideia foi promovida por William Branham, um falso profeta amplamente admirado que morreu em 1965. 5. Ele retrata uma figura messiânica que poderia facilmente ser aplicada a um mestre ascensionado da nova era, embora as parábolas nos capítulos 37 e 71 contenham várias referências ao Filho do Homem e meus eleitos. Não há indicação em parte alguma que o Messias é o Filho de Deus. Na verdade, o próprio Enoque é retratado como uma figura messiânica com a capacidade de ascender ao céu e retornar com conhecimentos que beneficiarão a humanidade e levarão aparentemente à perfeição na terra. Ele mostra um retrato de Deus que é totalmente incompatível com o da Bíblia. O Deus de Enoque é o Deus de Platão e dos místicos. Ele poupará os justos por causa das boas obras que eles praticam, mas os ímpios que receberam conhecimento proibido dos anjos caídos serão destruídos. Ele contém muitas ideias que são claramente pagãs. Aqueles que prosperam são os que possuem conhecimento secreto trazido do céu pelo próprio Enoque. A salvação, que é pouco mais do que a prosperidade eterna, é encontrada por meio das boas obras e da aplicação desse conhecimento. Como alguém pode afirmar que crê na palavra de Deus e ainda considerar essa obra como um livro perdido da Bíblia? É impossível. O apóstolo Paulo nos advertiu a não darmos ouvidos às fábulas judaicas. Tito 1,14, das quais o livro de Enoque é um exemplo. De fato, o apóstolo Pedro poderia estar se referindo às obras desse tipo quando disse: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. 2 Pedro 1,16. Eles mentem para poder enganar depois. É muito provável que esta fábula particular receberá ímpeto adicional nos anos vindouros, não apenas da torrente contínua de livros, filmes e seminários proféticos que tratam dos néfilis, mas de uma fonte não esperada. Aparentemente, há alguém que está afirmando ter encontrado no mercado internacional de relíquias um manuscrito que seria uma cópia completa de O Livro de Enoque em língua aramaica. De acordo com o ex-editor-chefe do The Dead Sea Scrolls, agora falecido, o rolo está bem preservado e foi microfilmado. Ele foi alegadamente encontrado em uma das cavernas em Qumran em 1956. Se existir e for confirmado como autêntico, ele confirmará, de acordo com os especialistas, que as profecias nas parábolas, capítulos 36 e 71, relacionadas com o Filho do Homem, foram escritas antes do tempo de Cristo, uma questão que é disputada há muito tempo. Com essas parábolas fazem predições importantes sobre o verdadeiro Messias. Esse rolo autenticará o livro de Enoque como um todo e provará que ele é verdadeiramente um livro perdido da Bíblia. Infelizmente, muitos cairão nesse engodo, tendo se afastado da Bíblia, eles não mais ouvirão suas palavras de advertência, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios 4,14.